Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que é o casamento homoafetivo, ou mais conhecido popularmente como casamento gay. E o nosso convidado de hoje é o Thales Coimbra, que é advogado especialista na área. Inclusive teve uma matéria recente na Folha de São Paulo, né, doutor? É verdade. Obrigado, Daniel, pelo convite. Obrigado por participar com a gente. E vamos lá. Qual o termo que eu uso? Casamento homoafetivo, casamento gay, os dois estão certos? Como é que eu faço? Os dois termos estão corretos, Daniel. As pessoas podem se referir ao casamento homoafetivo como casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou também casamento gay. Tem o mesmo significado. E como funciona? Isso é um entendimento recente, juridicamente falando, é uma questão bem recente. Como é que está hoje esse casamento? Quais os requisitos para formalizar esse casamento? Como é que, atualmente, essa relação entre duas pessoas do mesmo sexo, como é que se formaliza e os efeitos dessa formalização? Explica um pouquinho para a gente. Certo. O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Na verdade, a princípio era a respeito da união estável e, com o tempo, 2 anos depois, isso evoluiu para uma decisão sobre o casamento pelo Conselho Nacional de Justiça. Para que duas pessoas do mesmo sexo possam se casar, elas precisam cumprir os mesmos requisitos que duas pessoas heterossexuais. Então, na verdade, elas não podem incorrer em certos impedimentos. Não podem ser familiares, certo? Não pode ser, por exemplo, com a sogra ou então com o cunhado. Tem que ser maior de 18 anos, tem que já poder estar apto para realizar os atos da vida civil, né? Então, esses são os requisitos. Os efeitos do casamento são os mesmos do casamento heterossexual. Então, vocês podem compartilhar, por exemplo, na hora de declarar impostos, você tem outros benefícios relacionados a plano de saúde, e por aí vai. As mesmas coisas que as pessoas heterossexuais têm de benefícios, os casais gays têm de benefícios. A situação acho que igualou, né? Não tem mais diferenciação. A situação já estabeleceu e existem questionamentos, ou todos os cartórios estão reconhecendo, não tem mais dificuldade, ou ainda existem, porque a gente sabe, apesar de ter uma decisão do Supremo, pode ser que um tabelião entenda de uma forma, outro entenda de outra e tal, e aí cria problema. Você ouviu falar em alguma situação onde o cartório não quis fazer o casamento? Infelizmente, chegou à ciência do movimento social LGBT e dos advogados que houve alguma resistência, sim. Em Santa Catarina, nós ouvimos falar, sim, de um cartório que se recusava a registrar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E no Rio de Janeiro também existe uma dificuldade na vara de registros públicos, por conta de um juiz que acredita que a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011 diz respeito apenas às uniões estáveis. Os casamentos já não seriam permitidos segundo esse juiz. No entanto, existe a determinação do Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução de 2013, de que todos os cartórios do país têm que registrar. Caso não registrem, esses cartórios serão representados no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. E essa situação no Rio de Janeiro e no Sul? O Sul é bem polêmico, normalmente é bem polêmico, né? É verdade. E eles continuaram ou acataram a decisão do CNJ? Porque aí, em uma situação dessa, a parte pode ir lá e representar o juiz no CNJ, né? E a implicação é muito séria. Você sabe se continua criando barreiras ou ele já admitiu? Até onde chegou ao meu conhecimento, essa resistência diminuiu em conta até da aceitação maior da população. As pessoas têm cada vez mais aceitado e visto com naturalidade que pessoas do mesmo sexo possam viver e formar uma família. Interessante. Doutor, o programa é ao vivo. Tem uma pergunta aqui, é da Maria Fernanda de Santo André. Certo. É uma pergunta um pouco social, mas é interessante saber também. E não sei se o senhor sabe. Ela pergunta, em quais países o casamento gay é legalizado? Certo. A lista hoje em dia já é um pouco grande, então eu não sei falar todos, porque é um rol um pouco extenso. Mas hoje em dia, na América Latina, ele já é legalizado na cidade autônoma do México, certo? Que é a capital federal do México. Na Argentina, ele já é legalizado, no Uruguai, no Brasil. Nos Estados Unidos, nem todos os estados, porque lá a legislação varia de estado para estado.
Na Europa, boa parte dos países da Europa Ocidental já reconheceram esse direito. Inclusive países de tradição bem católica, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, certo? Alemanha, então África do Sul também já reconheceu, então muitos países já reconheceram. Agora, uma lista completa, talvez eu não consiga dar aqui, porque são muitos países mesmo. Entendi. Doutor, tem uma questão aqui colocada pelo Maurício de São Caetano. É bem interessante. Vamos ver se dá pra gente discutir sobre o assunto. Ele fala o seguinte: já tivemos um caso de uma juíza que se recusou a realizar um casamento gay em São Caetano, em 2011. O que ocorre se isso ocorrer nos dias de hoje? É que assim, o casamento na verdade não é realizado pela juíza de direito, que é o que está dizendo aqui. Então, talvez o juiz de paz ou o cartório não quis realizar o casamento e aí talvez buscou amparo no judiciário. Como é que fica uma situação dessa? No caso, essa pessoa deve, esse funcionário público, esse funcionário deve ser representado, sim, deve ser feita uma denúncia para a Corregedoria dos Tabelionatos e também para o Conselho Nacional de Justiça, porque ele tem poderes segundo a Constituição para fazer valer suas resoluções. Entendi. É que aqui está dizendo 2011, começou a valer a partir de que ano? Então, o que acontece? Vou entrar um pouquinho nos detalhes, tudo bem, Daniel? Fica à vontade. Em 2011, em maio de 2011, o que o Supremo Tribunal fez foi dizer que as famílias gays têm o mesmo status, estão em pé de igualdade com as famílias heterossexuais. Portanto, os direitos devem ser equiparados. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que decide sobre questões civis, não sobre questões constitucionais, disse: se estão em pé de igualdade, significa que nós devemos também permitir o casamento. Por quê? Porque no Código Civil diz que a conversão da união estável em casamento deve ser facilitada pelo direito. Então, o casamento foi entendido como um direito decorrente da decisão do STF de 2011. Entendi. Correto? Então, até chegar a resolução 175 de 2013, existiu um limbo, que foi de 2011 a 2013. E nesse período foi se formando uma massa de jurisprudência, vários precedentes. Certo? E esses precedentes levaram ao convencimento de que sim, é possível o casamento. Então, nessa época é bem possível que uma juíza tenha negado. Pode ter sido a conversão, né? Eles tinham talvez a união estável, tentou a conversão e a juíza negou. Muito provavelmente foi isso. Muito provavelmente Interessante. Foi isso. E em São Caetano, eu desconhecia essa situação. Eu advogo em São Caetano, desconhecia, mas é interessante saber, né? É verdade. Doutor, a questão do casamento e união estável. Muitas pessoas têm uma certa dúvida. Olha, mas união estável é o suficiente, não precisa de um casamento. Casamento seria uma formalização para a sociedade ou algo do gênero. Algumas pessoas não se importam muito com isso. Mas existe uma certa diferenciação entre casamento e união estável. Pontua pra gente, lógico, a situação é igual, mesmo casamento gay ou união estável gay ou de héteros, tudo normal. Explica pra gente um pouquinho essas duas situações, só para as pessoas entenderem. Certo. Bom, vamos lá então, Daniel. A diferença entre o casamento e a união estável está na concepção desses dois institutos. O casamento é uma situação, decorrente de uma formalidade legal. Portanto, ele não simplesmente se configura com o tempo. O casamento ou ele é ou ele não é. A pessoa tem que ir até o cartório, ter testemunhas, o casal precisa estar habilitado para se casar, e a partir daquele momento em que elas assinam esse contrato de casamento e aquilo é registrado, passa a ter validade. A união estável não, é uma situação de fato. Quer dizer, independente das pessoas irem ao cartório e delas registrarem a união estável, elas já se enquadrarem em todos os requisitos da lei, que são convivência contínua, longa, quer dizer, duradoura e pública, elas já estão em união estável. Basta a pessoa entrar ou não na justiça. Então, existe essa diferença entre o casamento e a união estável. O casamento é uma situação oficial e a união estável pode ser simplesmente uma situação de fato. Se as partes quiserem, elas vão ou não ao cartório. Mas não é pelo fato delas não terem ido ao cartório que não se vive numa união estável. Entendi. Certo? A união estável é uma situação de fato,
onde as pessoas vivem em uma determinada, preenchendo algumas condições, aquilo ali já caracterizou a união estável. Isso. Futuramente, se quiser buscar o cartório para fazer um termo, onde tem um documento dizendo, olha, Sim. eu vivo em união estável com aquela pessoa, aí você tem um documento formalizando. E o Isso. casamento, na verdade, existem vários requisitos onde você preenche todos. A partir do momento que o juiz de paz declara aquelas frases que são legalmente obrigatórias, Toda a tradição. toda a tradição, declarou tudo aquilo ali, a partir daquele momento inicia-se a relação casamento. Exatamente. Assim. Seria isso. Existe também, assim, até uma questão que acho que é importante comentar para os nossos espectadores, que é também o fato de você registrar, com certeza ajuda o casal. Porque muitas vezes para você gozar de benefícios como entrar como dependente no clube, Pensão, também, pensão, né? Todas as questões, tanto durante o casamento quanto depois com a dissolução, se você já tem um contrato de união estável, você evita uma fase do processo que levaria muito tempo. E o que é essa fase? É você provar, convencer o juiz que vocês viveram em união estável. Então você não vai precisar ouvir as testemunhas, o juiz não precisa verificar os documentos, ele simplesmente vai ver que tem uma escritura de união estável e ele já vai pular para a próxima etapa do processo, que é ver o que fica com cada um, ver se a pessoa tem direito ou não à pensão, e por aí vai. Já é reconhecido. Exatamente. Até porque é moroso, é demorado. Para você entrar com um processo de reconhecimento, de solução de união estável, é um negócio moroso. Agora, verdade. se você já tem um documento formalizando tudo aquilo, não tem discussão, né? Exatamente. Você previne uma dor de cabeça que pode vir no futuro. Exatamente. E também foi boa essa decisão do Supremo justamente para regularizar essa situação. As pessoas do mesmo sexo viviam juntas, mas Sim. não tinha esse reconhecimento. Futuramente tinha que entrar com ação e juízes entendem Sem que certeza sim, outros. nenhuma, né? Agora já é uma coisa um pouquinho mais clara, um pouco não, razoavelmente mais clara, né? É verdade. Apesar de alguns juízes em situações específicas, em casos esparsos, entenderem diferente, né? É verdade, Daniel. Tem uma outra situação, doutor, a questão do regime de bens. A gente sabe que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é regulado de forma como se fosse dos héteros sexuais. Como é que funciona a questão do regime de bens? Quais os regimes que tem? Se pode mesmo fazer uma escritura ou se é diferente do heterossexual? Explica pra gente essa situação. Certo. Pois bem, Daniel, o casamento entre pessoas do mesmo sexo pode também, nesse casamento, o regime de bens pode ser um dos 3 que existem também para as pessoas heterossexuais. Quais são? Separação total de bens, quer dizer, o que cada um tem fica consigo, não se comunicam, né, que é o termo jurídico que a gente usa, então só vai ser objeto de meação, quer dizer, objeto de partilha, aquilo que for comprovadamente conquistado pelo esforço comum. Quer dizer, então um apartamento que os dois compraram juntos, cada um deu um pouco, se for provado, então é dos dois. Esse é um regime, que é o de separação dos bens. O regime de comunhão parcial é aquele regime que a maior parte das pessoas usam, né? É o regime legal, né? Exatamente, é o regime legal. É o regime que as pessoas, se elas não disserem nada na hora de casar ou na hora da união estável, vai ser aquele que vai vigir. E qual que é? É aquele em que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, com exceção de um rol bem específico que está no Código Civil por volta do artigo 1500. E aí não precisa nem entrar no assunto, porque senão é muita coisa. Mas fica à vontade. E você presume que todos os bens adquiridos durante o relacionamento são dos dois. Então isso é importante para quê? Porque muitas vezes você não vai juntar o comprovante daquilo que você comprou. Ninguém tem esse costume, são raras as pessoas que têm essa organização. Sim. Então o juiz, por uma questão de justiça, já presume que tudo aquilo foi adquirido pelos dois. E por fim tem o terceiro regime, que é o regime de comunhão universal. Então tudo aquilo que eles tinham e que eles conquistaram passa a ser dos dois, é tudo compartilhado. Tá certo. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo e tem uma pergunta aqui da Mônica do Tatuapé, mas assim, a gente já volta, tá, Mônica? E a gente toca no assunto também. Bom, programa Dias Melhores, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.
Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. A educação é a base para uma sociedade mais justa. É por isso que em São Caetano do Sul, o sucesso para viver melhor começa pela educação. Entre as oportunidades oferecidas a estudantes do município estão o auxílio para cursos técnicos profissionalizantes e o estudo de idiomas em escolas da rede privada. E ainda, transporte escolar para quem está no ensino fundamental e bolsas de estudo para universidades do município e de outras cidades. Viver melhor, justiça social a quem realmente precisa. Uma marca de São Caetano do Sul. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre casamento gay, ou tem várias terminologias que são usadas aí, mas é o casamento gay mais popularmente conhecido. E o convidado é o Dr. Thales Coimbra, que está falando sobre o assunto. Doutor, tem uma pergunta que a gente voltou, antes de sair do intervalo, ela já tinha mandado pra gente. Uhum. Ela pergunta o seguinte: qual a diferença de união estável e casamento gay? Na verdade, a gente já abordou o assunto, já falou mais ou menos, ou já se aprofundou bastante no assunto. Mas se puder dar uma pinceladinha só pra a Mônica do Tatuapé entender um pouquinho, você, tá certo. Por favor. Mônica, boa noite. A diferença entre a união estável gay e o casamento gay está na questão da formalidade. A união estável é uma situação em que você pode viver ou não, independente de você ter registrado essa união. E você vai gozar de direitos independente disso. Eventualmente, se você registrar, melhor ainda. Você já tem garantido que quando você entrar na justiça, o juiz vai ter que reconhecer que vocês viveram em união estável. Agora, o casamento, ele exige mais formalidades. Não é uma questão simplesmente de fato. Você tem que preencher todos os requisitos e se habilitar. Então isso não vai ser discutido depois na justiça se você estava casado ou não. O registro do casamento já vai estar no cartório. É tudo formalizado. Certo? Já vai estar todo formalizado. Doutor, a questão é uma questão que foi bem recorrente, eu acho que antes desse reconhecimento do Supremo e tal. A questão de convênio médico. Como é que está funcionando hoje? Está tudo sendo aceito? Está tudo bem? Existem percalços? As operadoras estão aceitando? Como é que está funcionando hoje? O que nós vimos logo após a decisão do Supremo foi um pouco de dúvida, uma certa ambiguidade dos planos de saúde, dos planos médicos. Então, enquanto não houvesse essa determinação do Conselho Nacional de Justiça em 2013, estava sendo um pouco assim, de acordo com a vontade do plano. Tinha plano que aceitava, tinha plano que não. Depois de um tempo, com a decisão do CNJ de determinar que todos os casamentos deviam ser registrados, o que a gente viu foi uma diminuição das negativas. Então, hoje em dia, praticamente, assim, é muito raro você ver algum tipo de negativa de plano de saúde, porque hoje em dia já está com o papel passado, né? Já não tem muito o que discutir, né? Exatamente. E numa situação dessa, uma curiosidade, se o convênio negar, aparentemente, ou vai dar a entender que é em razão das pessoas serem do mesmo sexo. Não existe um certo preconceito aí? Existe uma possibilidade de uma indenização, no caso? Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, tenham ciência disso, que no caso de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, elas têm direito sim a pleitear uma indenização da justiça, porque essa situação é um tipo de ilícito, né? Ela causa um constrangimento, causa um embaraço para a pessoa que vai ter que passar por um momento de incerteza, ela vai passar por nervoso, né? E sabe-se mais lá o quê. Então a pessoa tem que entrar assim no judiciário
porque a tendência é ela conseguir sim essa indenização, até por ser direito do consumidor. Sim. Enquanto consumidor, na relação de consumo, o consumidor ele gosta de maior crédito, né, com o judiciário. Então, se você sofrer esse tipo de situação, entre sim com ação de indenização. Tem que valer os direitos, né? Sim, tem que fazer valer os direitos. Doutor, tem uma pergunta, é do Almir de Santo André. Ele quer saber alguns dados, eu não sei se o senhor tem essa informação, mas vamos lá. Há dados sobre quem casa, ele pergunta se há dados sobre quem casa mais, homens ou mulheres, e quais os estados que lideram o ranking, se é que o senhor tem essa informação. Bom, infelizmente eu não tenho acesso à informação sobre quem casa mais, o homem ou a mulher. Talvez aí entre um pouco na sabedoria popular, ou enfim, no senso comum. Agora, em relação a... Qual era o resto da pergunta mesmo? Se existe estatísticas de quem casa mais, e qual que é a outra pergunta? Acho que a produção pode colocar aqui pra gente. E qual o estado? Sim. Acredito que São Paulo tem liderado o ranking com o maior número de casamentos, até pela questão populacional. São Paulo é o estado com a maior população do Brasil, então lidera com o maior número de casamentos. Não existe um estudo proporcional, olha, proporcionalmente São Paulo, Rio de Janeiro, não existe. É até difícil fazer, acho que esse censo em relação à proporcionalidade, porque é difícil a gente saber qual é o tamanho da população LGBT nos lugares. Então, ainda que o censo de 2010 já tenha contabilizado casais gays, foram encontrados 60 mil casais gays que se assumiram, né, no censo, a gente não tem esse dado absoluto, né, da população para a gente saber essa proporção. Entendi. É uma outra problemática que é relacionada à herança. De repente uma das pessoas falecem e aí depois fica uma briga com a família. Como é que está essa situação atualmente? Os direitos estão resguardados? Dá uma geral pra gente. Eu acho que nessa questão da briga do ex-companheiro ou da ex-companheira com a família, entra de fato uma questão muito cultural, né? Da família. Muitas vezes a família nunca reconheceu, nunca aceitou o casal e aí ela tenta se beneficiar da situação, muitas vezes por conta da discriminação, enfim, desse preconceito com o companheiro, com a companheira. Nesse caso, entra a importância do casamento, porque o casamento garante muito mais segurança jurídica para as partes. Logo, o viúvo ou a viúva vai ter direito não apenas à meação dos bens que foram garantidos, dos bens que foram adquiridos na constância do relacionamento, mas também tem direito à herança enquanto herdeiro necessário. Entendi. Então, quer dizer, ele não pode ser despossado, ou, enfim, perder seu direito por causa por conta de herança. Por conta de... questionamentos familiares. De questionamentos familiares, exato. O direito está garantido. Agora, a união estável garante mesmo menos direitos, só a meação. Então, por isso eu acho que é importante, sim, pensar no casamento enquanto segurança jurídica para a posteridade. Para o casal, né? Exatamente. Doutor, tem uma pergunta que é do Stefano de São Bernardo. É bem interessante essa pergunta. Ele quer saber o seguinte: para adotar uma criança, um casal gay tem que ser legalmente casado? Até fazendo um comentário, foi publicado na internet, uma foto do exterior, eu não me lembro, não sei se é Europa, de um casal de 2 homens que tinha adotado um bebezinho. E aí essa foto tomou projeção mundial e hoje está sendo bem divulgada. E aí ele quer saber sobre a adoção, se existe a obrigatoriedade do casamento, ou se não, a união estável ou não, nenhum tipo de reconhecimento é necessário. Certo. Bom, Daniel, nesse caso, quais são as vias jurídicas possíveis? É possível se adotar, sim, enquanto um casal casado ou um casal em união estável. As duas vias são possíveis, mas são judicializadas. Então o casal tem que entrar na justiça. Para além dessa situação, muitos casais, muitas vezes acontece do casal adotar enquanto uma parte só.
porque é mais fácil, evita questionamentos, às vezes, da assistente social, que pode ter algum preconceito, em relação a se ela souber que se trata de um casal gay. E isso pode ser prejudicial para a criança, pode ser prejudicial para o outro companheiro, porque com o término da relação, como fica o direito desse outro companheiro às visitas, o direito à convivência com a criança? E como fica o direito da criança de ter contato com o pai dela? Né? Nossa, então hoje está assim, na prática é mais viável você pedir individualmente do que o casal? Sim, hoje em dia acaba sendo mais fácil por conta do preconceito. Então as pessoas acabam fazendo dessa forma para acelerar e para elas não correrem riscos. Porque é uma decisão muito importante quando as pessoas resolvem adotar uma criança. É uma decisão de uma vida. E elas não querem correr riscos. Então, mas às vezes o barato pode sair caro, né? Entendi. Doutor, tem um comentário aqui do Cláudio de Santo André. É interessante o que ele fala. De fato, a gente tem muito dedos para falar sobre assunto, casamento gay, casamento hétero, quando na verdade é casamento entre pessoas. Sim. Não existe uma diferenciação, mas a sociedade ainda tem muito medo, muito receio. E o Cláudio toca nesse assunto, Cláudio de Santo André. Ele diz o seguinte: seria bom que chegássemos num ponto em que falássemos de casamento e ponto, fato. Nada de casamento gay, casamento hétero, assim como negro lindo, em vez de cara bonito. Não falamos que branco lindo, esses rótulos enraizados são um atraso de vida. Mas o casamento é uma conquista, sem dúvida. Meu ponto de vista, eu acho que está certo. Hoje em dia, casamento é entre pessoas. Atualmente, se você vai buscar o judiciário, vai buscar o cartório, existe essa diferenciação no trato? Existe um certo preconceito ao receber esse tipo de... Eu não sei se o senhor já acompanhou situações nesse sentido. Ou se já ouviu falar, ou... Então, Daniel, primeiro eu queria parabenizar o internauta que participou com esse comentário, porque é algo com o qual eu concordo. É uma pena que hoje em dia a gente tenha que pensar em casamento gay ou casamento hétero, que no final das contas é casamento entre pessoas. Tem os mesmos problemas, tem as mesmas alegrias, são pessoas, acima de tudo. Não importa a orientação sexual. Bom, em relação ao preconceito, o que eu posso testemunhar, na verdade, são os clientes que chegam para mim em casos de divórcio, né, ou então de separação de união estável. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar pessoas que foram ao cartório, porque no meu caso, normalmente eu pego o momento posterior, que é da separação. Entendi. Bom, Cláudio, tá aí um excelente comentário, e que fique claro que a gente está falando aqui, a gente também fala casamento hétero, casamento gay, homossexual, mas é mais para fazer uma diferenciação social. Mas, de fato, ele tem razão, casamento entre pessoas. Obrigado, Cláudio. E aí a gente entra numa outra questão que o senhor abordou agora. Existe o casamento, agora é uma situação nova juridicamente falando, e existem as separações, que com o decorrer do tempo, isso é natural. Em qualquer tipo de relação existe a possibilidade de uma separação. Como é que funciona hoje a separação em uma situação dessa, de um casal gay? Certo. A separação do casal gay, assim como no caso da separação de um casal heterossexual, vai passar, sim, pelas infelicidades, inclusive de ter que passar por um advogado muitas vezes. Se o rompimento envolver crianças, né, ou menores de idade, necessariamente vai ter que ser judicializado o divórcio. Então vai precisar entrar com uma ação judicial para o Ministério Público saber, garantir que os direitos dessa criança estão sendo tutelados. Se não tiver nenhuma criança envolvida, o divórcio pode ser feito diretamente no cartório, certo? Agora, em relação à união estável, é necessário entrar, normalmente é necessário judicializar, porque a outra parte costuma oferecer resistência. E aí entra também uma peculiaridade da questão gay, que como muitas vezes os casais vivem escondidos, às vezes é uma união estável em que a pessoa tem que esconder da família, pode acontecer uma dificuldade da pessoa encontrar testemunhas para poder reconhecer a união estável. A pessoa às vezes encontra dificuldades para localizar os bens, porque é inegável que ainda existe alguma discriminação na sociedade. Muitas pessoas acabam se prejudicando com isso, porque
elas vão ter que procurar mais a fundo testemunhas ou então provas dessa relação. Então, aí já entra uma questão que não é nem do direito, uma questão social, da nossa, uma questão social da nossa cultura. Infelizmente ou felizmente, as duas coisas estão muito próximas. É uma evolução jurídica, mas ainda depende de uma evolução social. Melhor, que evoluiu, meu ponto de vista evoluiu, socialmente evoluiu essa questão também. Mas ainda falta. Infelizmente. Minha visão, infelizmente. E tem uma pergunta aqui, doutor, do Roberto, do Centro de São Caetano. E ele fala da questão religiosa, e ele também tem razão. Ele diz o seguinte: muita gente, quando ouve a palavra casamento, já pensa no ritual religioso. Isso talvez gera tanta resistência entre as pessoas quando ouvem falar em casamento entre 2 homens ou 2 mulheres. Explica pra gente essa questão religiosa em si, porque existe uma diferenciação. Olha, o casamento não obrigatoriamente tem que ser feito casamento religioso, mas explica pra gente, para as pessoas entenderem também. Certo. Roberto, muito pertinente a pergunta. A questão é a seguinte: o casamento que foi regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça é o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Estado não passou a obrigar as igrejas a realizarem casamentos religiosos. Então, vai da crença de cada corrente, ou então de cada linha religiosa, os pentecostais, neopentecostais, os católicos, os espíritas e por aí vai, se eles querem ou não realizar o casamento. As igrejas não podem ser obrigadas a isso. No entanto, é importante que os casais gays e de casais de lésbicas saibam que existem igrejas que são inclusivas, e essas igrejas podem também proporcionar esse momento bonito de união e também que envolve a religiosidade. Afinal de contas, gays e lésbicas também têm religiosidade, né? Exatamente. E uma pergunta, assim, talvez acho que o senhor não saiba, mas as igrejas, eu não sei qual é a aceitação, se as igrejas aceitam, ou alguma religião aceita, ou se existe uma certa resistência, e apesar de ser juridicamente válido, reconhecido, socialmente reconhecido, as religiões não aceitam muito. Tem alguma informação a respeito? Como é que está funcionando a questão religiosa? O que nós sabemos é que algumas igrejas realizam sim os casamentos gays. São, infelizmente, poucas, mas já existem. Pode falar o nome, por exemplo? Pode. Certo. Existe, por exemplo, a Igreja Comunidade Metropolitana, que é uma igreja protestante que realiza casamentos entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Para além disso, é interessante notar que algumas instituições seculares também realizam o casamento. Por exemplo, o CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, periodicamente realiza o registro de uniões estáveis e casamentos. Certo? Interessante. É muito interessante. Mas é uma cerimônia, é uma questão religiosa em si? Não, é feita uma cerimônia secular, e eventualmente as partes podem chamar algum líder religioso da fé que elas comungam. Entendi. Mas infelizmente não conheço casos de casamentos gays na igreja católica ou em igrejas tradicionais evangélicas como pentecostais e neopentecostais. Aí já é uma questão mais ideológica da própria religião, né? Exatamente. Entra na questão assim também de até onde as igrejas estão dispostas a avançar com suas doutrinas e também até onde os fiéis estão dispostos a acompanhar isso ou pressionar. A igreja, a gente não pode esquecer, está inserida num contexto social. Sim. E ela é dinâmica, ela evolui com o tempo. Então, eu não duvidaria se daqui 10 anos, daqui 15 anos, a gente começasse a ver igrejas evangélicas ou igrejas católicas realizando casamentos gays. Interessante. Doutor, tem uma pergunta, a gente já está estourando nosso tempo aqui, mas tem uma pergunta do Rafael de São Paulo. Boa noite. A lei antirracismo pode ser aplicada nos casos de homofobia, uma vez que a PEC 122 não foi aprovada? Não sei se o senhor tem conhecimento em relação a isso. Certo. Pergunta muito interessante e está pipocando no mundo jurídico. Bom, infelizmente, na prática, hoje isso não acontece. No entanto, essa é a atual pauta do movimento LGBT. Recentemente, o ABGLT entrou com um mandado de injunção, que é uma ação que pleiteia para o Supremo Tribunal Federal que seja suprida uma ausência de lei que deveria ter sido feita pelo Congresso Nacional. E foi
a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público na instância do Supremo Tribunal Federal, a favor da aplicação da lei de racismo nos casos de homofobia. Por enquanto, o Supremo Tribunal Federal não julgou o mandado de injunção, assim como não julgou também uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão que versa sobre o mesmo tema. Tá? Mas esse tem sido a luta do movimento LGBT para que seja aplicada a lei do racismo, e eu apoio. Entendi. Doutor, mais uma vez obrigado por participar do programa, e você vê que é um público muito inteligente, vieram perguntas muito inteligentes e que engrandeceram o nosso programa. Bom, essa foi a resposta da pergunta do Rafael de São Paulo. Bom, ficamos por aqui, o programa Dias Melhores. Doutor, mais uma vez obrigado, ficamos por aqui, até mais, um abraço a todos. Boa noite.